Bom, pessoal, então até agora eu tenho trabalhado com vocês mostrando uma interação aí com o JavaScript a partir de pop-up, de console, né? De, até de HTML, né? Com o document.write aqui, tá? Mas não é assim que vocês vão usar o JavaScript de verdade, tá? Então isso daqui foi só uma introdução para vocês terem uma noção, para vocês verem que ainda existe if else, né? Ainda existe estrutura de decisão, ainda existe variável, tá? Ainda existe concatenação e interpolação de texto. Ou seja, JavaScript é uma linguagem de programação que tem várias semelhanças com o PHP que vocês aprenderam ou com o Visual, né? Lá em lógica de programação. Mas se não é assim que a gente vai trabalhar de verdade em JavaScript, o que a gente vai, né, fazer então? Tá? Como que eu vou trabalhar numa página com JavaScript moderno, certo? Bom, para eu trabalhar com uma página de HTML, para eu conseguir manipular ela utilizando o JavaScript, vocês têm que saber o que é o DOM, tá? E algum de vocês aí, vocês sabem o que é o DOM? Oi? O Doom. Você viu que a dona do Doom foi vendida, né? É, é, a tia Microsoft, né? Tia Microsoft tava lá todo mundo. Ah, não! E agora? PlayStation tem um monte de exclusivo, a gente não tem nenhum, tamo ferrado. Aí tio Bill Gates só puxou o telefone, ligou pra Bethesda e comprou ela. Agora a Microsoft é dona de Skyrim, é dona de Doom, é dona de Fallout. Então agora a Microsoft comprou 8 horas atrás, rapaz. 8 horas atrás. É... Microsoft talvez tenha ganho alguns exclusivos. Mas vamos lá, vamos continuar. Tá? Doom não é Dom, tá? Dom, que eu tô falando aqui, que eu nem sei como é que pronuncia em inglês, é esse DOM aqui, HTML DOM, tá? O que é o DOM? DOM é uma sigla, tá? O DOM significa Document Object Object aqui, tá? Document Object Model, não é manipulation, não. Model, tá? O que é o DOM? O que significa ele? Tá? Pessoal, uma página HTML ela pode ser dividida, se a gente utilizar o modelo do DOM, no formato que a gente chama na informática de árvore. Tá? O que é uma árvore? Uma árvore é uma estrutura de dados que eu parto de uma raiz, tá? E eu tenho uma estrutura hierárquica. Falando assim de árvore, pode parecer que eu estou falando da coisa mais complicada do mundo. Só que na verdade vocês lidam com árvores faz tempo, vocês só não sabiam que eram árvores. Por exemplo, quando eu estou aqui no Visual Studio Code, tá? Se eu clicar aqui em contorno, eu tenho a árvore do meu site. Então aqui em contorno, essa é a árvore. Aí vocês vão falar, professor, você tá maluco? Aonde isso parece uma árvore? É que essa daqui é uma árvore bem simples.
mas ela tem todas as características que eu falei. Uma árvore, ela é uma estrutura de hierarquia. Vocês já devem ter visto uma estrutura de árvore bastante na vida de vocês, que é isso daqui, ó. Organograma. Talvez aí na empresa que vocês trabalhem, vocês já devem ter visto isso. Quem é o presidente? Isso, o presidente. Na tua tem estagiário com permissão de TI, né? Estagiário é foda. Aqui, ó, se esse organograma é uma árvore da empresa, o estagiário é a broca que tá furando a árvore. Mas assim, brincadeiras à parte, todos vocês já devem ter visto isso daqui, ó, um organograma, que tá aqui, ó. Presidente, aí tem os vice-presidentes, tá? Aí tem os supervisores, aí tem os executivos, aí tem os gerentes, aí tem o pessoal de chão de fábrica. Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma estrutura hierárquica que a gente pode chamar de árvore, tá? O que é uma árvore? É uma estrutura que a gente tem uma raiz, tá? Qual é a raiz dessa árvore aqui? É o presidente. Ah, só um detalhe, árvores em computação é como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Na árvore, né, que a gente conhece, a raiz fica embaixo, né? E ela sobe para cima. Essa daqui é como se a gente estivesse vendo as raízes dela. Mas aqui, ó, o presidente, e aí dos presidentes a gente tem os vice-presidentes e a gente tem supervisores, gerentes, daí por diante. Vocês já devem ter visto aquilo que é a... Talvez vocês devem até ter feito isso na escola, quando vocês eram mais novos, tá? Árvore genealógica, que aí você colocava lá quem é você, aí quais são seus pais, os seus avós, os seus bisavós e daí por diante, tá? Esse nome de árvore genealógica, ela também tem a razão de se chamar árvore, tá? Porque é uma estrutura que a gente chama de árvore, tá? Então todas essas estruturas hierárquicas, onde a gente tem um ponto e esse ponto vai ramificando, da mesma forma que numa árvore a gente tem um tronco, tá? E aí esse tronco ele vai tendo os galhos, e um galho solta 2 galhos, 3 galhos e daí por diante. A gente tem isso daí utilizado para compreender diversos tipos de estruturas de dados, tá? Isso daí é utilizado dessa forma, a gente utiliza árvores assim, porque tem várias coisas na vida e na natureza, tá? Que a gente pode organizar, que a gente pode dividir de acordo com essa estrutura. Ah, Fesser, por que você está falando isso? Porque qualquer página HTML, ela também é uma árvore. Como eu estava mostrando aqui, ó, isso daqui é o contorno de uma árvore. Todo site HTML tem uma tag principal que a gente inicia. Qual que é a primeira tag que a gente inicia, pessoal, para fazer um site? HTML. Ah, olha aqui, ó, HTML é justamente a raiz da nossa árvore. Todas as outras tags, ó, elas estão dentro de HTML. O HTML, ele tem aqui 2 filhos, tá? Quando a gente tem uma estrutura de árvore, a gente chama, tá? O que está dentro dela a gente chama de filho, certo? E aí a gente tem 2 filhos aqui diretos do HTML, ó. Quais que são? É o head e o body. Por quê? Porque tanto o head quanto o body estão dentro do HTML. Então aqui, body e head são filhos de HTML, tá? Eles são irmãos aqui, eles vêm da mesma origem que é o HTML. Dentro do head, eu tenho alguns filhos de head. Eu tenho aqui, ó, um meta, outro meta e o título. E esses 3 estão dentro de head. Dentro de body, eu tenho alguns também. Eu tenho aqui, no meu caso, o script, que está dentro de body.
Então, pessoal, eu tô falando de árvore aqui, vocês devem ter pensado, caralho, eu nunca ouvi falar nisso. Só o que faltava agora, eu tô fazendo informática para ouvir falar de árvore. O caso é que vocês já conhecem árvore, porque desde o primeiro vocês já mexem com HTML. Vocês só não sabiam que o HTML é a representação de uma árvore. Mas vocês sabem que tem tag que tem que estar dentro de outra tag. Vocês sabem que se eu quero colocar o título na página, ele tem que ser filho de head, ele tem que estar dentro de head. Não adianta eu colocar ele dentro do body. Vocês sabem, se eu quero mostrar uma imagem, não adianta eu colocar dentro de head, tem que ser dentro de body. Vocês sabem que quando vocês vão fazer uma lista, tá? Que uma lista sem ordem, um UL, que dentro dela tem que ter os LIs, que são os filhos. Então, toda essa lógica de uma tag que vai dentro da outra, que vocês já aprenderam, é uma lógica de árvore, tá? Então, assim, eu só tô dando... Oi? A div, ela contém outras tags. A div é a mãe de todas as tags que estão dentro dela, tá? Árvore, a gente tem uma nomenclatura, eu tô tentando lembrar, tá? Vamos ver aqui, ó. Nomenclatura árvore estrutura de dados. Lá, filhos, tá? Então aqui a árvore ela é composta por nós, tá? Então cada tag é como se fosse um nó, tá? Um nó que ele é o original, todos saem dele, a gente chama de raiz, tá? Todos que vêm direto são filhos. Então, se A é o original, B, C e E são filhos de A, tá? E eles podem ter filhos também. O filho de B é o F e o D. O filho de C é o G. O filho de E é nada, ele não tem filho, tá? Quando ele é o primeiro, a gente chama de raiz. Quando ele é o último, a gente chama de folha. Então, A é raiz, E é folha. Por que E é folha? Porque não tem nada que nasce de E. G também é folha, F também é folha, D também é folha, tá? Então, assim, tem algumas nomenclaturas, eu não lembro de cabeça, mas é só você lembrar que em HTML a gente tem tag que vai dentro de tag e daí por diante. Isso daí é uma forma da gente organizar as informações para a gente utilizar, tá? Árvores, elas têm bastante teoria por trás, mas a gente não precisa saber de toda essa teoria. Eu só quero que vocês entendam que a gente tem essa estrutura e que essa estrutura é normal. Essa estrutura existe no HTML, essa estrutura ela vai existir na sua empresa onde você trabalha, essa estrutura ela vai existir em vários lugares, tá? Aí quando tem um do lado do outro é o irmão, tá? Então, eu não lembro se a gente fala que A é ancestral de B, essa parte eu já não lembro, tá? Desculpa porque a memória tá falhando. Mas, de qualquer forma, isso existe. E isso é usado para a gente manipular a página, tá? Por quê? Porque existe uma coisinha chamada DOM, Document Object Model. O que é o DOM? O DOM é uma representação de tudo que tem numa página e, sabendo como essa representação funciona, a gente consegue alterar as informações dessa página via código, via JavaScript. Então, o que a gente tinha feito até agora? Se eu queria mostrar um texto, eu ia lá e usava caramba, cadê o negócio aqui que eu não tô lembrando? Um alert. Ou eu usava um console. Hoje eu aprendi esse document write, tá? Se eu queria fazer uma caixinha de sim ou não, eu utilizava um confirm. Se eu queria receber um texto, eu usava um prompt. Só que isso daí, gente, não é o que a gente tem normalmente numa página. Numa página eu não interajo dessa forma. Uma página eu interajo com formulários, eu interajo com H1, com P, com H2, com lista.
Então isso que eu ensinei até agora, ele está bem diferente do que vocês estão acostumados a fazer numa página. Por quê? Porque se eu quero fazer o JavaScript se comunicar com uma página do jeito certo, do jeito que é natural, aí eu tenho que entender como utilizar o tal do Document Object Model, que é o DOM, tá? Então isso daí a gente vai entender melhor na próxima aula. Próxima aula hoje foi só uma apresentaçãozinha disso. Próxima aula eu volto a falar do DOM e eu começo a mostrar para vocês como a gente consegue interagir diretamente com o DOM sem precisar ficar dependendo de alert, sem precisar ficar dependendo de console, tá? Então a gente vai depois, nas próximas aulas, a gente vai simplesmente escrever o nosso código e aí a gente não vai precisar fazer um pop-up desse. A gente vai poder utilizar um formuláriozinho. Esse formulário aqui do Google, ele é um formulário que tem JavaScript. Esse formulário aqui ele não funciona dessa forma se não fosse o JavaScript, certo? Então, aqui ó, só de ter isso daqui, ó, JavaScript sem JavaScript eu não faço umas paradas dessa aqui. Eu não faço um tecladinho virtual igual esse sem JavaScript. E, entretanto, se eu conheço JavaScript, eu consigo fazer isso e eu consigo fazer muito mais, certo? Mas para fazer isso, eu tenho que entender o que é a árvore, o que é a tal do DOM, como funciona essa tal de árvore e como eu consigo manipular ela, tá? Mas isso daí, como diria o Chaves, a gente vê no próximo episódio, beleza? Pessoal, sabe esse código que vocês fizeram? Isso daí vai ser a tarefa de hoje. Eu vou criar a tarefa, tá? Vocês vão pegar o print. Vocês vão pegar o print tanto do código de vocês, quanto o print dele mostrando o emoji, tá? Como assim ele mostrando o emoji? Ele mostrando a carinha aqui, ó. Tanto faz OK quanto cancel, tá? Não, coloca cancel, porque aí vai mostrar o seu nome alternativo. Dá um print quando você aperta cancelar, que ele mostra o seu nome alternativo, dá um print do seu código, um print disso, joga lá no tarefas do Teams e tá tranquilo, tá favorável, tá? Então, tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Beleza. É isso. E por favor, peçam para os coleguinhas entrar na aula, tá? Que eu tô muito feliz que vocês estão aqui firme, forte. Mas pede para os coleguinhas entrar aí para a gente se divertir com JavaScript. E beleza, muito obrigado.